Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha o Opinião Litoral desta segunda-feira, uma segunda-feira com uma data histórica marcante nesse século XXI, que é o 11 de setembro, o episódio dos atentados contra símbolos do poder e do poder empresarial também nos Estados Unidos pelo terrorismo árabe. Você vai ter comentários, análises das notícias pela jornalista Thaís Margarido e daqui a pouquinho pelo empresário daqui do Sistema Costa Norte, comunicador Ribas Zaidan. A notícia mais importante dos últimos dias, Thaís, foi a homologação pelo Supremo Tribunal Federal de um acordo de delação premiada que o ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, tinha feito com a Polícia Federal depois de uma série de depoimentos. É importante a gente lembrar que o ajudante de ordens da Presidência da República é indicado pelo Exército e é importante lembrar também que confissão se refere aos crimes, aos malfeitos que a própria pessoa fez. Delação é quando ela aponta outros e dá pelo menos maneiras, pistas e indícios para que a polícia a investigação encontre provas. Boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a quem nos acompanha. É sempre um prazer estar aqui no Opinião, a gente debater os principais assuntos, não só da região, mas em nível nacional, né? Inclusive para levar informação para quem nos acompanha. Paulinho, e o que mais, deve se prezar, na verdade, como bem dito por você, são indicações feitas pelo Exército. Então, independentemente dos poderes executivos que passem por lá, do presidente que sentar na cadeira, ele tem que prestar o serviço dele, ser fiel e leal no momento do mandato. Fora isso, ele continuará sendo alguém do Exército brasileiro. E a fidelidade ao Exército é a Força Armada e não a pessoa física, mas sim ao CNPJ, em outras palavras. A pergunta é, o que será que foi dito na delação premiada? O que foi falado? Foi homologado? Mas a gente não tem, informação do que ele relatou, do que ele falou. A gente sabe que o caso mais polêmico foi em relação à venda daquelas joias, que eu ainda quero acreditar que foi por parte de desconhecimento, talvez, do casal presidenciável na época, de vender as joias, porque, no entanto, para eles eram presentes pessoais e não na figura do CNPJ enquanto presidente da República e primeira-dama. Mas, independentemente disso, não é só apenas a relação das joias, mas realmente o caso da vacinação do presidente da República à época, se ele tinha sido vacinado ou não, houve a suspeita da falsificação. Então, tudo isso a gente imagina que seja esclarecido na delação premiada. A gente sabe que a saída do presidente Bolsonaro abriu precedentes para uma série de coisas que aconteciam no governo. É claro que tantas outras coisas aconteceram também em governos anteriores, mas é que o Bolsonaro virou alvo porque fez realmente algo no país, Paulinho, independentemente do que ele tenha errado ou não. Isso é um marco que vai ficar no país, Paulinho. Jair Messias Bolsonaro resgatou no brasileiro o orgulho de ser brasileiro. Ele resgatou, não estou falando de ser orgulho pelo presidente que nós tivemos, mas ele conseguiu resgatar o sentimento de patriotismo que há muitos anos nós não víamos no país. Nós não víamos janelas com bandeira do Brasil hasteadas, a gente não via crianças com orgulho, famílias inteiras irem para as ruas. O último fato que me lembra disso foi a época de caras pintadas, que a gente ainda pegou, o movimento de diretas já, entendeu? E também o processo de impeachment de Fernando Collor de Mello, que, por sinal, continua toda a eleição sendo reeleito. Então, eu acho que esse movimento que veio, o último grande movimento de patriotismo do cidadão brasileiro, falar, não, eu faço parte, eu tenho participação efetiva e maciça na administração do meu país, eu tenho opinião e eu faço parte disso, foi no impeachment do Fernando Collor de Mello. E depois, agora, no mandato de Jair Messias Bolsonaro, quer queira, quer não, com os erros e acertos, ele resgatou um sentimento de que o gigante acordou. E hoje nós estamos muito mais politizados e dispostos a discutir política do que antigamente. A Thaís e eu já discordamos em relação a isso, não é a primeira vez, né? Eu entendo que esse resgate não é um resgate autêntico, espontâneo do patriotismo, e acho que ele foi rasgado, se ele existiu, na comemoração dos 200 anos da independência, quando houve uma transformação num palanque político e principalmente aquele coro de imbrochável que eu achei assim uma coisa completamente infame
numa comemoração que devia ser de muito orgulho para os brasileiros dos 200 anos da independência. Mas cada um tem sua opinião e eu respeito a opinião diferente da minha. No caso da delação do Mauro Cid, eu li alguns artigos ontem, hoje, no sábado, e eu achei algumas coisas interessantes. O Reinaldo de Azevedo, ele comparou o movimento do advogado César Bittencourt com um gol, o advogado do Mauro Cid, Sim. com um gol que o Pelé não fez num lance clássico na Copa de 70, quando ele fez que ia para um lado, foi para o outro, driblou sem bola o goleiro do Uruguai e depois errou o alvo, mas é um lance clássico. Ele disse que o César Bittencourt tem várias manifestações contra a delação premiada, deu várias declarações que não haveria declaração premiada e, de repente, tem delação premiada. E a outra definição que eu achei interessante é que o Mauro Cid não era um ajudante de ordens, era um ajudante de desordens. Isso porque é advogado dele, né? Na verdade, é como a gente falou, o Mauro Cid cumpria ordens pelo papel que foi designado, mas sempre continuar sendo um oficial do Exército Brasileiro. Agora... Corre risco sério, praticamente certo de expulsão, né? Mas é engraçado que é contraditório, né, Paulinho? Porque ele corre um sério risco de expulsão quando, na verdade, ele estava cumprindo ordens da esfera maior, né, do poder maior. Você vê como é contraditório? Mas a Constituição garante a alguém que deve obediência hierárquica, que não deve cumprir uma ordem que contraria a lei. Então, a lei ela é soberana sobre todos os aspectos. Então, aí corre realmente a incidência de ser expulso do Exército. E que é triste, porque, na verdade, ele, enquanto oficial, estava cumprindo uma missão para a qual ele foi designado. Mais triste ainda, porque a folha dele, o currículo dele, a carreira dele é exemplar, é brilhante. Exatamente. Ele se perdeu, de repente, nesses meandros da política, né? Agora, mudando de assunto e vindo para o regional... Santos, hoje, pode ser comparada com um canteiro de obras. Por onde você anda, tem obra em Santos. Vai lá para o Imbaré, tem obra. Vai para o Boqueirão, tem obra. Vai para o José Menino, na praia, tem obra. Centro da cidade tem obra. Canal 4 tem obra. Tudo quanto é lugar tem obra. E a partir de hoje tem mais uma frente do VLT, na Rua Xavier Pinheiro com a Rua da Constituição, e vai haver interdição, é bom o motorista ficar atento a isso, até o final de outubro. O prefeito de Santos, o Rogério Santos, ele explicou o seguinte: nós estabelecemos muitos convênios, os recursos desses convênios chegaram e tem que ser usados, senão perde. Tem prazo. Então, o incômodo das obras, o morador, o habitante de Santos tem de lidar com ela, ou quem trabalha em Santos, quem estuda em Santos. É aquela história que falam que não dá para fazer omelete sem quebrar o ovo, né? Exatamente, Paulinho. Eu sei que toda obra ela causa um incômodo, toda mudança causa um impacto, a princípio muitas vezes negativo, como aconteceu com o avanço das obras, a segunda fase do VLT. Mas o VLT se tornou uma realidade para nós. Eu sei que a obra incomoda principalmente para o comerciante, porque impede com que o cliente vá até a porta da loja com o próprio carro. Às vezes é obrigado a deixar o carro 1 ou 2 quadras para ir até o local do comércio. A gente sabe que alguns comerciantes se sentiram prejudicados e reivindicaram junto à prefeitura uma dedução do imposto de renda, do IPTU, do Imposto Territorial. A gente sabe que, só para deixar claro e aproveitar a oportunidade, IPTU é receita primária para qualquer administração pública. Então, não tem como a gente diminuir o valor do IPTU. A gente reduzir, eu não posso retroagir uma receita básica. Isso infringe, inclusive, a Constituição Federal, porque tem a lei de diretrizes orçamentárias. Mas é claro que pode existir, sim, incentivos fiscais. Então, uma das primeiras medidas adotadas pela Prefeitura de Santos, para quem se sentiu prejudicado em relação às obras, o avanço das obras do VLT, principalmente da segunda fase, é aquela parte de publicidade para o comércio, a possibilidade da isenção da taxa de publicidade, que está dentro do Código de Postura do município, que é a metragem das placas, do luminoso.
e outros incentivos fiscais que serão estudados pela Prefeitura de Santos. É importante destacar que as obras do VLT são extremamente necessárias, é uma realidade, e lá na frente a gente vai sentir o efeito positivo, médio a longo prazo. Fato é, toda mudança causa um impacto, principalmente quando a gente tem obra na porta de casa. Ninguém quer quebradeira, poeira, sem falar em interdição do trânsito. Então, assim, deixa todo mundo irritado, todo mundo nervoso, mas uma cidade só consegue se estruturar para melhor atender a demanda que é crescente ano a ano, habitacional, populacional, se a gente fizer obra de mobilidade urbana. Antes termos um VLT que lá na frente vai suprir o caos caótico, totalmente do tráfego santista, que é a quantidade de carros por habitante nas vias públicas, o VLT vem para resguardar isso, vem para salvar. Paulinho, a gente vai tirar da rua o número de carros para as pessoas se incentivarem a usar. Por isso que a segunda fase, ela interliga praticamente as principais avenidas da cidade de Santos, dos principais trechos, da ponta da praia, da orla da praia, ao centro da cidade. Esse é o caminho, passando pelas principais vias onde estão as universidades, onde estão os restaurantes, onde estão os pontos de atendimento, onde estão os órgãos oficiais. É duro, é difícil, eu sei, mas é necessário. O VLT é para Santos, para a Baixada, na verdade, porque ele une Santos e São Vicente, e se houver uma ligação seca realmente entre Santos e Guarujá, vai unir Santos e Guarujá também. Depois, com outras obras, pode interligar o resto da Baixada Santista, as outras cidades que não entraram nessa primeira fase. Tomara que ele tenha para cá o mesmo papel que o metrô de São Paulo teve para São Paulo, né? De dar uma opção para o usuário do transporte da cidade de escapar do carro com uma pessoa só, o carro poluidor, o carro que obriga o motorista a enfrentar grandes congestionamentos em São Paulo há muitas décadas, aqui na Baixada há pelo menos uma década, né? São Vicente, Praia Grande, Santos têm tido problemas de trânsito. Eu entendo que o VLT ele deveria ter começado pelo litoral sul, unindo Praia Grande e São Vicente, que são as áreas que a Baixada pode se desenvolver mais habitacionalmente. Foi feita a opção pelo trecho que tem mais viagens, né? Que é São Vicente e Santos. Agora vamos tocar e tomara que ele tenha o mesmo papel que o metrô teve para São Paulo. Tem uma notícia muito alegre aqui para a Baixada Santista, para o litoral de São Paulo, né? Porque ele é de Ubatuba, o Filipinho conquistou o bicampeonato mundial de surf. O Brasil, que tem um litoral muito grande, concorre no surf com os Estados Unidos, que tem um litoral muito grande, com a Austrália, que é inteira de litoral, né? Também a África do Sul, países que têm o litoral assim com ondas para surfar. São 4 campeões brasileiros de surf, campeões mundiais, o Gabriel Medina, o Ítalo Ferreira, que é medalha de ouro olímpica também, o Mineirinho, que já se aposentou, mas o Filipinho é o primeiro que conquista 2 anos seguidos. Ele é um orgulho para Ubatuba e é um orgulho para o nosso litoral, para o Brasil todo, né? O litoral de São Paulo é um celeiro de talentos do surf, né? Com todo respeito à região nordeste do nosso país, a Bahia tem vários surfistas baianos que também conquistaram títulos internacionais. Tem Jojó de Oliveira, que veio da Bahia, inclusive acabou residindo no Guarujá, porque veio pegar ondas no litoral de São Paulo, mas o nosso litoral de São Paulo, Baixada Santista, litoral sul e litoral norte, é celeiro de revelação de talentos. E, quiçá, de talentos que saem de comunidades carentes. De todos esses nomes que o Paulinho citou, eu posso falar 3 que saíram de comunidades carentes, que pegar onda não era apenas um prazer, mas se tornou uma oportunidade de transformar a própria vida para um futuro melhor, como é o caso do Adriano Mineirinho, que é do Guarujá, eu conheço bem a história, saiu lá do Santo Antônio, ali da Miosotes, do bairro onde eu também morei muitos anos, Santo Antônio. Então, assim, a gente tem orgulho, porque é o talento. Eu sinto muito. Parabéns ao Filipinho, Ubatuba está em festa, né? Nosso litoral está em festa, é orgulho para nós brasileiros, leva o nosso nome lá para fora e mostra que aqui no Brasil tem gente com muito talento, a foto dele aí, a alegria da comemoração, tem mesmo que comemorar, e é o que você falou, o Brasil é um país tropical, então tem tudo, é um país rodeado por águas, nosso litoral inteiro, e é o esporte que pode transformar a vida, é um esporte natural. Não tem nada a não ser, você não prejudica de maneira alguma a natureza, pelo contrário, você usa e usufrui do que a natureza te proporciona. E vou te falar mais, Paulinho, eu sinto só falta de incentivo para as escolinhas de surf.
para que possa incentivar novas revelações. Santos é pioneira nisso, né? Com o trabalho do Cisco, né? E isso, do Cisco Aranha, que revelou muitos talentos, a molecadinha já desde cedo começa lá treinando com ele, com técnica, e se tornou tão profissional o negócio de pegar onda, que há toda uma preparação, inclusive física, né? Não é só mais na água o treinamento, mas tem preparação física, como os atletas do futebol brasileiro. Então, assim, eu acho que precisa incentivar ainda mais escolinhas de surf, aproveitar que é um esporte gratuito. Você vai para a água com chuva ou com sol e está lá te esperando um mar gigantesco para revelação de talentos. Parabéns, Filipinho, a toda a família e ao nosso litoral. Já que a gente falou de esporte, outras duas grandes conquistas foram as do brasileiro João Fonseca, tenista do Rio de Janeiro de 17 anos, que ganhou o Grand Slam, o US Open, lá nos Estados Unidos, o Aberto dos Estados Unidos, e também a do Corinthians, né? A Thaís é corintiana. O Corinthians, o Santos, o São Paulo não tem comemorado muitos títulos no masculino, né? Mas o Corinthians conquistou o pentacampeonato brasileiro no feminino e teve muita festa da torcida e quebra de recorde de público na decisão contra a Ferroviária de Araraquara. A opinião volta depois do intervalo. Voltando com a opinião litoral, nessa segunda-feira a gente tem a Thaís Margarido já participando e o Ribas Aidan chegando para analisar, comentar as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. Tem uma notícia que para mim foi surpreendente. O governo federal planeja um mega concurso, juntar todos os concursos de todas as vagas em todos os ministérios, lançar um edital em dezembro para 8.000 vagas, é muita vaga de trabalho, e as provas seriam dia 25 de fevereiro. No governo federal chama-se esse mega concurso de o Enem dos concursos, é para todo mundo o concurso. Uma mega oportunidade, né, Paulinho? Eu acho que é o que a gente fala sobre igualdade e equidade. Então, a gente só espera que realmente as pessoas tenham a mesma oportunidade que outras que se preparam muito mais. Mas nada do que dar a igualdade. Um mega concurso como esse, todo mundo tem a mesma oportunidade de concorrer às mesmas vagas. É o Enem do trabalho, é o Enem do emprego, assim como a gente na nossa época prestava vestibular. Lembra? Às vezes era 1.000 candidatos para uma vaga. E isso tem aumentado a cada ano. Depois da criação do Enem, isso proporcionou uma oportunidade melhor, uma equidade para que as pessoas atinjam. Eu acho que esse é o caminho. O Brasil tem mostrado uma retomada, né, Paulinho, da economia, da geração de emprego. Eu acho que, independentemente da ideologia partidária, de direita ou esquerda, o país precisava começar a voltar a andar com as próprias pernas e tem mostrado sinais positivos de uma retomada. E prova disso é esse Enem do empregão, se a gente pode chamar assim, é esse mega concurso para que as pessoas tenham oportunidade de serem estatutárias no país. Eu ouvi uma crítica a essa unificação dos concursos, como também a unificação dos vestibulares pelo Enem, que é a quebra da diversidade. O aluno, em anos anteriores, em tempos anteriores, ele se preparava para vários vestibulares diferentes, com abordagens diferentes, com focos diferentes, então multiplicava as áreas em que ele tinha que focar o interesse dele no estudo. Assim como o concurseiro também enfrentava vários concursos diferentes, com abordagens diferentes, com disciplinas diferentes, que agora nessa unificação das vagas do governo federal quebra a diversidade. Mas se de um lado tem esse lado negativo, tem um lado muito positivo também, né? Eu vejo, Paulinho, como lado mais positivo do que negativo, porque todos estarão sendo testados nos mesmos conhecimentos. Na semana passada, nós lembramos aqui uma música do Noel Rosa, feita numa polêmica com outro sambista, Wilson Batista, que fala assim, meu Deus, aliás, fala assim, quem é você que não sabe o que diz? Meu Deus do céu, que palpite infeliz. Era porque o Lula tinha dado aquele palpite que ele achava que o voto no Supremo deveria ser secreto, totalmente contra a transparência, né? Para evitar, segundo Lula, animosidade contra os ministros. Não é que no sábado ele deu outra declaração dessa, ele disse que se a reunião do G20 no Brasil, a próxima, ele está na reunião do G20 na Índia, assume a presidência do Sim. G20, que é rotativa, né? Caiu no colo dele, porque seria de quem estivesse no poder no Brasil.
E a próxima reunião deve ser no Brasil, é no Brasil. E ele disse que se o Vladimir Putin, que não foi na Índia, esperto, né, não quer correr risco, não foi na Índia, que se ele vier no Brasil, ele não seria preso no Brasil. Depois acho que lembraram ele que essa decisão não é dele. Não cabe a ele. E ontem, no dia seguinte, ele disse assim, não, a decisão é da justiça, não é minha. E o G20 também publicou, embora não tenha atacado a Rússia, publicou uma moção reprovando qualquer atitude de força para resolver conflitos ou invasões de territórios de outros países. A gente sabe que é uma questão internacional que requer. A gente sabe que a guerra deixou e ainda continua fazendo vítimas, muitas inocentes. E quem somos inocentes e quem somos nós para termos critério para avaliar ou não? Realmente é o serviço que cabe. Eu acho que foi uma fala, mais uma das falas às vezes descabida do presidente da República, mas que a gente rapidamente ele se recompôs e entendeu, por isso que vale muito. Aí a gente vê o posicionamento dele lá, ele recuou, disse que a justiça cabe realmente à polícia e não ele não tem a caneta da justiça, né? Mas Putin é alguém que em nível mundial tem deixado, é lógico que as questões comerciais internacionais são fundamentais numa questão como essa, mas ele deixou o mundo inteiro aterrorizado quando começou a atacar a Ucrânia, um país infinitamente menor que a Rússia, de maneira arbitrária. Então a gente sabe que isso, e até hoje ainda o país não consegue, está tentando se reerguer com vítimas inocentes dessa guerra. Né? Será que se o presidente russo Vladimir Putin sair da Rússia para ir numa reunião desse tipo, ele corre o risco de ser preso? Eu acho que sim. Corre o risco de ser preso, de ser hostilizado, porque o mundo inteiro não esquece. A que nível chegou a guerra? As pessoas se preocuparam tanto, e tanto é que a ONU se reuniu imediatamente com o risco de ser uma terceira grande guerra mundial. Lembra que se falava sobre isso? Será que agora vem a terceira guerra mundial? Por conta da animosidade que se tornou, e o mundo começou a se posicionar a favor da Ucrânia. Então esse era o perigo, né? E ele foi se revoltando, e aí foi quando ele começou, ele ameaçou e fez alguns cortes no comércio internacional. Na exportação de grãos, importação de farinha, e aí começou nos principais commodities que hoje a Rússia ainda tem como principal, se faz como principal exportador. Por falar em farinha, Thaís, eu fiz uma pesquisa para entender o que significa fufuca, do novo ministro do Esporte, o André Fufuca. E é uma expressão que é usada no norte do país, o Zaidan com certeza conhece essa expressão. Fufuca é a mistura, parece fofoca, né? É a mistura de farinha com açúcar, Zaidan, fufuca. Lá de onde você vem, que é no Maranhão, não é? Boa tarde. É isso mesmo, boa tarde, Paulo, boa tarde, Você Thaís, usava essa expressão fufuca? Usava sim. A farinha? Usava. Comia muito lá, fufuca. Farinha com açúcar. É que, na verdade, a gente quando come um biscoito doce é farinha com açúcar, basicamente, né? Mas no Nordeste mistura farinha... No Nordeste não, no Norte, né? No Norte, é mais no André Norte. Fufuca é do Maranhão, né? Fufuca. Sabia, Thaís? Não sabia. Como meu pai era paraense, bem nortista mesmo, então eu só sabia que quando a gente ia para Belém do Pará com meu pai, eu comia o açaí, que hoje aqui no estado de São Paulo tem, não é moda, o açaí. Né? É moda e não é o açaí natural. O açaí natural mesmo é ali, colhido no pé, moído na máquina dentro de casa e é o café da manhã com farinha. Exatamente. Não é isso, Zaidan? Exatamente. É o açaí amargo, e ainda é amargo. E você faz o açaí bem moído na hora com farinha. Vocês estão querendo os dois dizer para mim que vocês são do Norte, família do Norte? Sim. Raiz. Não são Nutella os dois? Eu nasci no Maranhão. E ela é filha de um paraense. De paraense, eu vivi bem no Pará, com meu pai. Ali Mas da capital. é nortista raiz ou é Nutella os dois aí? Hoje é Nutella, né? Hoje é Nutella. Eu tô... Quantos anos está aqui? Eu vim de lá com 8 anos, eu estou aqui há mais de 60 anos, né? Já entregou a idade, Zaidan? Já entreguei a idade, né? A gente já sabe que ele tem mais de 68, né? Mais. Agora, a idade do Paulo. Zaidan, é bem parecida, quase igual. Agora, Zaidan, o presidente Lula parece estar se acostumando a falar besteira. Será que é a cadeira lá que transmite isso? Semana passada ele falou que o voto devia ser secreto. Agora falou que o Putin, se vier no Brasil, não ia ser preso, depois voltou atrás, falou que é a justiça que decide isso. Você acha que se o Putin sair da Rússia, ele corre o risco de ser preso? Eu acho que corre o risco de ser preso, sim.
tem uma ordem de prisão internacional para ele, né? Eu acho agora, quem vai ter coragem de prender o Putin, né? Um país que detém a maior quantidade de ogivas nucleares do mundo, tá? Muito mais que os Estados Unidos, né? Quem vai ter coragem de prender o Putin? Agora o Lula pode tudo. O Lula está com 77 anos, pode tudo. Já falava um monte de besteira quando estava no sindicato. Agora, como presidente da República, ele pode tudo, mano. Que é isso, rapaz. Zaidan, o Equador barrou a exploração de petróleo em área amazônica. Isso aí aumenta a pressão sobre o Brasil para fazer a mesma coisa? Porque a maior parte da Amazônia, na verdade, é no Brasil, não é? Eu gostaria que o Equador fizesse isso também com a França, porque a França explora o petróleo na mesma faixa que está o petróleo brasileiro na Guiana Francesa. Gostaria que o Equador fizesse isso também, né? A potência militar Equador, né? Barra exploração de petróleo da França na Guiana Francesa. Isso tudo é uma firola, viu, Paulo? Tudo firola, sabe? Como é também a questão de barrar essas ONGs aí, que não passa de picaretagem, a maior parte delas, não todas, tá? Mas 99%, tudo picaretagem, que ficam barrando explorações de minérios. Isso aqui não pode, isso aqui é terra sagrada, aqui os índios fazem o Guarupi. Guarupi é no Xingu, né? Eu já fui lá, no Xingu. Não, mas ele faz Guarupi no Amazonas, no Pará, em Roraima, em Rondônia, sabe? No Maranhão. No Maranhão, sabe? Faz tudo isso lá. Então, tudo é firola desses caras, sabe? O Equador, ainda o Equador, meu Deus do céu. Será que o Equador vai dar o exemplo para a Guiana Francesa também, Thaís? Não dá. Não adianta que não vai fazer. Como diz Zaidan, quem tem coragem de ir lá e falar, não, vamos... E outra, assim, vamos preservar a Amazônia. Até que ponto? Até segundo ponto, até onde vai o meu interesse comercial. Caso contrário, eu estou fechando vistas grossas. É o que eu sempre falo, Zaidan. Eu sei que foi absurdo na época do presidente Jair Messias Bolsonaro, quando teve aquela reunião ministerial, que o ministro do Meio Ambiente à época falou, passa boi, passa boiada. Todo mundo ficou horrorizado. Mas é assim que funciona, gente. Não passou boiada, não passou boi. Quem é que se lembra que o Paulinho é mais novo que eu, um ano mais novo do que eu, você é 10 anos mais nova do que eu. Muito mais que 10, né, Zaidan? Vamos ser justos, né? Mas quem não se lembra, no ano de 2000, o senador Mozarildo Cavalcante, médico de Roraima, meu amigo, um relacionamento bom com ele, ele foi relator da CPI das ONGs. 2000, há 23 anos atrás, e ele não conseguiu fazer o relatório final, mas não conseguiu aprovar o relatório, onde ele provou, tá, que mais de 95% das ONGs que atuam naquela região da Amazônia, tudo picareta, está lá no relatório, tá, onde ele foi o relator da CPI das ONGs no Senado Federal. Tá? Ele não é mais senador, tá? Ele é médico, continua, mas ele foi senador, acho que por 16 ou 24 anos, uma coisa assim. Tá? E não deu nada. Essas ONGs são muito poderosas, Paulinho. Essas não querem saber de nada, sabe? São políticas, né, Zaidan? Tudo política, alimentada por dinheiro internacional, entendeu? Fazem pirataria direto da Amazônia para o resto do mundo. E ninguém controla, Paulo, ninguém controla. Você não conhece aquela região? Não, ainda não. Eu pesco naquela região, pesco no Amazonas, no Rio Negro, pesco em Barcelos, pesco no Rio, já fui pescar no Rio Traíra, lá em cima, em Benjamin Constante. Que não se perca por esse nome, né? Traíra, né? Traíra é divisa do Brasil com a Colômbia, só traficante naquilo, cara, só parque. O importante é que a estrutura de fiscalização, ela cumpra a missão dela de zelar por tesouros brasileiros, que não são apenas os metais que são dessa região, mas principalmente a biodiversidade, né? Tem muito material na Amazônia, tem muito material no Pantanal, que vai servir para muito remédio, nesse século XXI ainda. E esse é um tesouro brasileiro que precisa ser cuidado com muito carinho.
O Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho. Olha, fica aí que o Zaidan tá bravo hoje, hein? Não. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral, Riba Zaidan e a Thaís Margaride estão analisando, comentando as notícias com você. Thaís, uma tragédia em Guarujá, na praia de Poranga. Um bilionário, dono de banco, com a mulher, morreu até o cachorro que estava no quarto. Os primeiros indícios são de que tem havido um vazamento de gás acidental. Mesmo assim, ainda está a polícia científica em cima do caso, é uma morte suspeita, da maneira que foi, porque a casa não é pequena, é uma casa gigantesca, e a gente sabe que o vazamento de gás, ele se dissipa com o tempo no ar. Mas a polícia é quem vai apontar realmente a causa da morte. Foi diagnosticada, mas o que levou o vazamento de gás ainda é uma morte suspeita. Realmente chocou no final de semana. Eles são de Fortaleza, mas há 20 anos, há mais de 20 anos já estavam morando no estado de São Paulo, na capital paulistana, mas são de Fortaleza. É de uma família de políticos, o Zaidan deve conhecer. Muito bem. Família de Poderosos políticos, lá no poderosíssimos. Ceará, Exatamente. poderosos. E ele não, engraçado, né, que ele não seguiu a carreira política, ele cuidou da parte empresarial da A família. família é política. O tio político, Tudo. o pai foi político, Tudo. o tio foi governador. Então, assim, por isso se tornou suspeito, os filhos Parentes ficaram do chocados. César Cal, você lembra? A família César Cal, tudo. Sim. Senador César Cal. Senador, exatamente. Ministro César Cal. Ministro. E os filhos, os 3 filhos, estão chocados ainda. Um deles desceu, veio para o Guarujá, foi direto para o Iporanga, chocou o condomínio, até porque eles eram poucos vistos, viu, no condomínio, informações que chegaram para nós. É um casal que vinha de jatinho, pousava na própria casa e subia depois, pouco circulava no condomínio. O Zaidan conhece bem o Iporanga. Eu só conheço de parar o barco ali a 200 metros, que pode chegar e ir nadando. Só assim que eu fui até Ele é Iporanga. lindo. Mas já fui algumas Aliás, eu vezes. frequentei É linda, a né? casa do Montoro, frequentei a casa do César Mota, foi ministro do Fernando Henrique, tá? Sérgio Mota. Sérgio Mota. Então eu conheço bem o Iporanga. Estranho, muito estranho essa morte. Não é possível, porque eu não conheço a casa qual é o nome dele? Binho, né? Que morreu lá. Isso. Eu não conheço a casa dele, tá? Mas os quartos aquela suíte é do tamanho desse estúdio, cada suíte é daquela, né? E um vazamento de gás ali bem localizado e o cara não acordar, sabe? É estranho isso, viu, Paulinho? Muito estranho. Muito, porque você pode estar dormindo, cara. Você vai sentir o cheiro de gás. Binho Bezerra. Binho é o apelido dele. Você vai sentir o cheiro do gás. Mas que estranho, né? Para mim, eles deviam estar desacordados e puseram aquele gás lá dentro, velho. Eu também acho. O enterro muito rápido, nem fizeram uma autópsia assim. Cuidadosa. Nada, enterraram ontem mesmo, ontem não, antes de ontem mesmo enterraram. Vamos Lá no esperar Morumbi. as investigações policiais. É Também, estranho, viu? Muito estranho. também estranha é a morte de uma motorista que caiu com o carro em Guarujá. Parece que Guarujá, a bruxa estava solta, né? E já está indo embora, hein, Paulinho? Já está indo embora. Não gosto da bruxa. bruxa estar solta no Guarujá. Mas realmente causou estranheza a maneira Ela como caiu o carro com caiu. o carro de cabeça para baixo Isso. dentro da piscina e morreu afogada. Então, a impressão que dá, as fotos que chegaram para a imprensa, logo após o acidente, a impressão que dá é que o carro teria vindo da sacada, é uma casa sobreposta, teria vindo saído da sacada e caído na piscina, né? Não é o que aconteceu, né? Não, na verdade, a piscina, a gente vai até vim para cá conversando isso com o Fábio. A piscina, o nível dela, da borda da piscina é o mesmo da garagem, onde você entra com os carros, a impressão que dá, ela deve ter colocado uma das rodas dentro da borda da piscina e o carro tombou. Porque tinham 3 ocupantes. 2 conseguiram escapar assim que ele virou. E ela não conseguiu.
que disse justamente Porque que era motorista. é difícil olha lá, a você- foto do carro, olha isso. É difícil você sair de um carro com a água dentro, viu, Paulo? A força muito da Faz água, muita pressão pressão. a água, sabe? Se você não está com o vidro aberto, essas coisas, para você abrir o vidro, é muito difícil. Olha, só eu não passei por isso ainda, mas eu tenho amigos... Nem né? vai passar. Não, espero que não. Eu tenho amigos que passaram por isso, mas ele era bombeiro, entendeu? Ele era bombeiro, então ele sabia as técnicas todas de salvamento, como fazer, sabe? A primeira coisa que ele fez foi meter o pé no vidro e Gente, sacar o vidro para fora. olha a né? foto, Zaidan. O carro, a piscina é estreita, não é uma piscina gigante, né? Olha lá, foi o espaço direitinho do carro. Parece que encaixaram o carro lá dentro, sabe? É realmente um acidente assim Tragédia, viu? muito difícil de entender, né? Estranho. A perícia vai dizer como é que aconteceu esse acidente, mais uma tragédia aí em Guarujá. E a gente praticamente a penúltima pauta. No Iraque, parece que o Iraque não chegou no século XXI ainda, né, Zaidan? Você que a sua família veio de lá de perto, não, né? do Líbano, nós somos do Líbano. Eu sei. E não somos muçulmanos, não, nós somos cristãos. Líbano é cristão, somos né? maronita. Então, mas é vizinho, né, Zaidan? É vizinho, mas não é... Será que o Iraque não chegou no século XXI? Um pai matou uma filha youtuber porque por ser youtuber, né? Em defesa da legítima defesa da honra da família, ele asfixiou a filha ela nem morava no Iraque, morava na Turquia, onde ela desenvolvia, né, a atividade dela como influencer, como youtuber, tinha muitos seguidores e o pai não aceitava essa atividade, asfixiou. O que eu pergunto, Zaidan, se o Iraque chegou no século XXI, o pai foi penalizado com uma prisão de 6 meses. É nada, né? Paulo, é a religião, né? A religião ela é muito forte. Não vou aqui dizer se o muçulmano, se o cristão, se o evangélico, se o católico, sabe? Mas a religião lá é muito forte, sabe? Eles preservam os costumes, as raízes. Você vê aquela mulher no Irã que foi sem o como é que chama? Não a burca, aquele véu. Ela foi presa e foi assassinada. Sim. Espancada e assassinada. Deu aquela revolta na rua. Sabe, deu aquela revolta no Irã, os populares, entendeu? Essa religião é muito forte, esses costumes, essa raiz, entendeu? Uma coisa de doido, não dá para entender isso, cara. Sabe? Você vê o grupo muçulmano, o ISIS, o que eles faziam? É cultural, para nós é incompreensível. Não, para nós mas é cultura deles. Agora, a Terceira Guerra Mundial, que muita gente entendeu que ia começar com a invasão russa na Ucrânia, como há 22 anos se entendeu que ia começar também com aqueles atentados contra os Estados Unidos, né, do Osama Bin Laden, a Terceira Guerra Mundial pode ser uma guerra religiosa, né, Zaidan? Paulo, eu não acredito muito nisso não, viu? Eu nem acredito que haverá Terceira Guerra Mundial. Porque quem tem medo, sabe? Quem vai atacar primeiro? Na verdade, esse conflito entre Rússia e Ucrânia foi um teste para isso, porque ninguém teve coragem de usar arma nuclear, né? E não vai ser usada, entendeu? Não vai ser usada. Provavelmente aí, talvez esse maluco da Coreia do Norte aí, que também a hora que ele pensar nisso daí, acho que o país é dizimado de imediato, entendeu? Hoje existem armamentos nucleares poderosíssimos, né? Eu estava vendo uma matéria que os Estados Unidos está desenvolvendo aviões não supersônicos, né? Mas de ultracontinental que viajam, drones, né? Que carregam até bomba atômica, drones que carregam até bomba atômica, que viajam a 900 km por hora, entendeu? E ultrapassa 5.000 quilômetros de distância. Já tem isso. Os Estados Unidos já tem isso. São caças não tripulados, sabe? Quer dizer,
Mas eu não acredito que isso vai acontecer, sabe? Na verdade, Thaís, o exemplo do conflito Rússia-Ucrânia é um exemplo a favor da segurança, porque a Rússia tem, como o Zaidan disse, o maior arsenal nuclear do mundo, maior que o dos Estados Unidos, muito maior que o da China, que é incipiente, né? E não teve coragem, mesmo pressionada, mesmo com muitas dificuldades na invasão, não teve coragem em nenhum momento de usar uma arma nuclear. Porque a morte do próprio ameaçou, país, né? O Putin andou falando, ameaçou. Mas ele já foi hostilizado e a morte do próprio país, aquele que ousar em utilizar a arma nuclear, ninguém quer repetir a dose da Segunda Guerra Mundial, da bomba de Hiroshima e Nagasaki, que hoje, nada perto... Hoje, aquilo era uma biribinha perto do que tem hoje, né? Exatamente. Então ninguém... Porque a morte do país, ele não vai sobreviver. Haverá com certeza o corte do comércio internacional, das riquezas, o país vai morrer porque ele será isolado mundialmente. Ninguém quer uma terceira guerra mundial. Por sinal que a história das bombas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki é retratada num filme maravilhoso desse ano, que é o Oppenheimer. Foi um filme que mostra a trajetória do Oppenheimer, que foi o coordenador. Eu também não assisti. Extraordinário. Está na Netflix? Ainda não, eu assisti no cinema, ainda não está no streaming, mas é um filme extraordinário, Oppenheimer, que descreve toda a articulação que resultou na produção e depois no lançamento da bomba sobre o Japão. Nossa. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta segunda-feira, agradecendo muito a participação do Ribas Zaidan. Ele falou que não estava bravo, mas ele estava, né, Thaís? Ele estava, já falou, já acabou o programa? Continua bravo. Essa esculhambação nessa balsa, isso não é esculhambação isso daí, eu também viu? peguei fila. Louco, isso é verdade, meu. Ligação seca já. Que vai sair isso? Zaidan do papel? Vamos ver o Fufuca, vou conversar com o Fufuca. O novo ministro. Lá da minha terra lá, vou conversar com ele, porque... Uma pena que o Márcio França saiu, né, do Ministério, né, mas... Na verdade, o Márcio muda França... tudo agora, né, velho? Na verdade, o Márcio França... O Márcio França contrariou a lei da gravidade, né? Ele caiu para cima, né? Ele saiu do Ministério dos Portos e foi para a pequena e média empresa, né? Ele caiu para baixo. Né? Foi para baixo? Ninguém cai para cima. Burocrata cai para cima. Quem falava isso era o apresentador Ferreira Neto. Ele dizia assim, burocrata contraria a lei da gravidade. Ele cai para cima. Mas aí, com essa queda do Márcio França, eu estava vendo o Guarujá, já se arvorou lá. Parece que o Sidney Aranha já é pré-candidato a prefeito lá, estava trabalhando na Codesp, vai perder o cargo agora, né? Estava lá, acho que com uma gana, diretor, né? de meio ambiente, né? Mas diretor não, é superintendente. De meio ambiente, né? E você também é candidata, né, Thaís? Pré-candidata, né? Nada, ninguém é candidato. Sou. É bom, vai ter um time bom lá. Vou disputar as eleições. Vai ter um time bom lá. Vai. Pré. A gente precisa tomar muito cuidado nessa fase. Pré-candidato. Pré-candidato. Então, agradecemos muito a participação como comentarista do Ribas Zaidan, que não estava bravo, isso é brincadeira minha, da Thaís Margarido, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecemos principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima semana para você que você merece.